Meus irmãos, saudações de graça e paz, Pastor Sandro Fontoura. Nós mais uma vez aqui no nosso canal, do nosso ministério, e no dia de hoje nós vamos estar participando de uma palavra maravilhosa que Deus nos deu lá na Catedral da Família, em Goiânia, com o Pastor Salmo. Um grande trabalho, um ministério maravilhoso que Deus tem confiado a esse homem de Deus. E com certeza você será edificado por esta palavra. Mas antes de assistir a esta grande mensagem que o Senhor nos deu, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, esteja junto conosco, pois Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu estava com um amigo e esse amigo questionando algumas coisas da Bíblia comigo. Eu falei para ele: vem cá, tu queria ser o Enoque ou tu queria ser o Noé? E ele falou assim para mim: eu queria ser o Enoque porque andou com Deus e subiu ao céu. Aí então eu disse para ele: eu já não gostaria de ser Enoque, eu gostaria de ser o Noé. E ele perguntou para mim, dizendo: pastor, por que o senhor gostaria de ser o Noé? E eu disse para ele: o Enoque, ele andou com Deus e achou graça diante dos olhos de Deus. Mas no momento dele aceitar a proposta de ir ao céu, ele subiu, mas ele deixou mulher, deixou filhos e filhas para o dilúvio. Deus olhou para Noé e disse assim: ó, tu achou graça diante dos meus olhos, tu anda na minha presença. Aí o Noé olha para Deus e coloca um desejo no seu coração de não subir ao céu sozinho, mas antes levar consigo a sua família. Deus respeita o propósito do teu coração. Muitos vão sozinhos e não estão preocupados com as suas famílias. Mas Noé, ele quis um desafio maior. Eu só vou se tu levar minha mulher, meus filhos e as mulheres de meus filhos comigo. Deus abençoe, Deus nos dê uma boa reflexão, seja edificado por esta palavra. Até daqui a pouco mais. Meus irmãos, em Cristo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu gostaria de aproveitar o momento e a oportunidade para nós estarmos lendo a boa palavra de Deus. Para isso, eu vos convido a abrirem as vossas Bíblias no livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis quer dizer o começo, o princípio. No capítulo de número 6. Lembrando sempre que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler tendo o autor presente. Todos os demais livros nós vamos ler e vamos ter desejo de conhecer o autor. Mas a Bíblia, ela é diferente, porque todo dia que nós abrimos ela para ter uma intimidade com as Sagradas Escrituras, o autor vem para o lado para nos auxiliar naquilo que for necessário. É um dos grandes privilégios que nós temos, de ler a Bíblia e ter o autor presente conosco. Capítulo de número 6 do livro do Gênesis, a partir do versículo de número 13, eu gostaria de ler aqui alguns versículos com os irmãos. Aqueles que são bons de Bíblia, encontrar o texto e pode dizer amém. Diz assim a Bíblia na tradução que tenho: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros.
porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas, eu gosto muito do mas de Deus, irmãos. Quando parece que tudo está perdido, Deus entra e fala mas, e o mas de Deus tem uma importância muito grande. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Até aqui, amém, irmãos? Queridos, antes que eu faça menção daquilo que Deus já colocou no meu coração, eu gostaria de tributar esse momento único que Deus me concede para estar com esta igreja aqui na Catedral da Família, conhecendo assim pessoalmente pastor Salmo, sua esposa, pastora Cássia. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês e que a mão de Deus possa acompanhá-los nesse trabalho tão difícil que é conduzir uma multidão de pessoas aos pés do Senhor Jesus. Lhe parabenizo pelo trabalho da África. Eu trabalhei pelo menos quase 15 anos, agora entreguei o meu cargo tem 45 dias, como diretor executivo de missões da nossa convenção no estado do Rio Grande do Sul. Quando assumi a nossa base missionária, nós tínhamos 21 famílias no campo missionário. Agora, quando eu entreguei, 45 dias atrás, entreguei com 135 famílias no campo e com missionários espalhados em 10 estados do Brasil e 13 países do mundo. Então, fizemos um trabalho muito bom. Igreja que se envolve com obra missionária, igreja que se apaixona por almas, Deus se apaixona por ela. Então, Deus abençoe esse trabalho que vocês estão fazendo, não somente na África, eu creio que em outros lugares, e Deus possa assim acrescentar um número de salvos e lhe dar bons amigos e colegas para estar do seu lado. Também revelo aqui o pastor Orlando, tá bom, com a sua esposa. Deus abençoe, uma satisfação poder revê-lo, esse colega, esse amigo, pregador da palavra de Deus e um servo do Senhor. Também se encontra, eu acho que o que veio de mais longe hoje é o meu amigo Serginho. Dá um sinal aí, Serginho, com a tua mão. É lá de Rondônia, congrega com o pastor Sadraque Muniz, que é o presidente da Assembleia de Deus em Ji-Paraná. Assembleia de Deus em Ji-Paraná tem 18 mil crentes, e o Serginho é um dos braços direitos lá do pastor Sadraque Muniz, trabalha lá cooperando com a obra de Deus. Muito obrigado, meu amigo, por vir aqui para nós estarmos cultuando a Deus junto. Estarei pregando na convenção da Bolívia, representando o pastor Sadraque Muniz, num trabalho missionário agora nesse mês próximo. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato que aconteceu num dia em que o coração de Deus não estava alegre, porque a Bíblia nos afirma que Deus se alegra com a morte de um justo, de um santo, mas Deus se entristece com a morte de um ímpio. E diz a Bíblia aqui no capítulo 6 do livro do Gênesis, a partir do versículo de número 5, que viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação e pensamentos de seu coração eram continuamente malignos. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem e de ter colocado este homem sobre a terra, e isso muito pesou o coração de Deus. Diz a Bíblia que o próprio Deus falou: eu vou destruir o homem que eu criei, e juntamente com o homem os animais. E diz a Bíblia que Deus estava decidido, Deus já havia assentado no seu coração que tiraria o homem da face da terra. E diz a Bíblia que, tendo Deus olhado do céu para a terra, ele encontra um homem chamado Noé. E diz a palavra de Deus que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Quando a Bíblia diz
que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, a Bíblia está querendo dizer que Noé conseguiu fazer Deus sorrir. Noé alegrou o coração de Deus. E Deus encontra em Noé uma porta de saída para a raça humana. Deus desce e revela o seu plano para Noé. Deus fala para Noé que o fim de toda a carne era vindo perante a sua face, porque a terra estava cheia de violência e Deus destruiria este homem juntamente com a terra. Mas Deus então, ele cria um plano, ele cria uma porta de saída para aqueles que haveriam de escapar do dilúvio. E Deus fala para Noé: eu quero que tu construa uma embarcação. Esta embarcação terá 170 metros de comprimento, por 28 de largura, por 15 metros de altura. E quando começar a cair água do céu, tu vais se recolher para esta embarcação com todos aqueles que quiserem escapar do dilúvio. Existem alguns paradoxos que eu gostaria de analisar juntamente com vocês nesta noite aqui, na construção desta arca e na chamada deste homem chamado Noé. Nós vamos falar um pouco sobre a intimidade de Noé com Deus, mas eu gostaria de fazer alusão a esses paradoxos que existem aqui. Em primeiro lugar, Noé teria que construir esta embarcação, e diz a Bíblia que Deus anunciou que viria um dilúvio de água sobre a terra, e o próprio Deus disse: vai descer água do céu e vai subir água do abismo, ou da fonte do abismo. Até o presente momento aqui, não havia caído uma gota de água do céu, pois a Bíblia nos diz que a terra era regada por um vapor que subia dela. Até o presente momento não havia caído água do céu. Então fazer o que Noé estava fazendo era completamente uma loucura diante dos olhos humanos, porque Noé, além de ter que construir a embarcação, ele teria que anunciar acerca de um fato que nunca houvera acontecido até aquele presente momento. Imagine que Noé levou quase 120 anos na construção desta arca, e toda vez que a multidão corria para lá, para saber o porquê que Noé estava construindo aquela embarcação, ele caía na loucura de dizer: vai descer água do céu. Aí o povo olhava para Noé e dizia: esse velho, ele não está certo da cabeça não, porque ele está dizendo que vai descer água do céu, se a terra ela é regada por um vapor que sobe dela, e até o presente momento nunca caiu uma gota de água do céu. Mas também nós podemos entender que Noé não estava preocupado em agradar a homens, Noé estava unicamente preocupado em agradar a Deus. Noé, ele não estava vivendo pela fé alheia, Noé estava vivendo por aquilo que Deus havia falado. E diz a Bíblia que Noé resolveu obedecer a Deus em tudo. Diz a Bíblia no capítulo 6, versículo de número 22 do livro do Gênesis: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Diz a Bíblia no capítulo 7, versículo 5: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Obedecer a Deus em parte é a mesma coisa que desobedecer. Noé resolveu obedecer a Deus em tudo. Tem pessoas que querem ter um pacto paralelo entre Deus e o mundo. Tem pessoas que têm dificuldade a obedecer a Deus em tudo. Noé não teve essa dificuldade. Quando ele entendeu que o propósito de Deus para a sua vida era aquele, ele se entregou de uma forma total. Ele não teve reserva nenhuma nele, a não ser Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. E Noé, aceitando essa proposta, ele passa a viver a loucura de Deus. Por quê? Porque Noé teria que construir esta embarcação
Ele teria que anunciar que desceria água do céu, subiria água da fonte do abismo, e Noé teria que anunciar que o dilúvio chegaria. Isso demorou quase 120 anos. Outra questão: os mestres em navegação, eles chegaram a uma conclusão: pelo tamanho da embarcação, pela largura e pela altura, aquela embarcação precisaria de no mínimo 2 grandes motores para se manter sobre a face das águas. Os mestres em navegação até hoje discutem isso, pela quantia de animais que haveriam de entrar para dentro daquela embarcação. Na época de Noé, existia na terra 7.600 espécies de animais no planeta Terra. Hoje existe mais de 17.800 espécies de animais dentro do nosso planeta. E Deus falou assim para Noé: de todos os animais limpos virão 3 casais de cada, mais um macho, e dos animais imundos virá um casal de cada. Eu parei por muitas vezes para fazer um cálculo, pelo tamanho da embarcação, 170 metros de comprimento, o tamanho da embarcação 28 de largura por 15 de altura. Eu sempre fiquei pensando como poderia caber tantos animais dentro daquela embarcação. Uma vez eu questionei com 2 matemáticos, eu falei para eles: quem de vocês já viu aquele desenho no quadro da parede, que muitos católicos têm, até muitos evangélicos, em que o desenhista desenha, parece que Noé no canto de uma rocha com uma vara na mão, e aquele monte de animais indo na direção da arca. Eu falei para os 2 matemáticos: mas pelo cálculo de animais que Deus pediu para colocar para dentro da embarcação, pelo tamanho dela, pela largura, nunca caberia. E os 2 matemáticos conversando comigo, um aqui do estado do Goiás, outro lá de Porto Velho, em Rondônia, os 2 disseram: pastor Sandro, nunca que esses animais caberiam dentro desta embarcação. Aí eu falei com os 2, mas eu tive uma ideia dentro do texto, porque diz a Bíblia no capítulo 6 e versículo de número 20, que o próprio Deus disse: os animais virão até ti na arca. Não foi Noé que construiu a arca e saiu a caçar animais, não. O próprio Deus se encarregou de trazer os animais para a embarcação. Aí então eu levantei uma questão: será que Deus é um bom matemático ou não é um bom matemático? Diz a Bíblia que Deus, Ele coloca todas as águas de todos os oceanos, de rios, de mangues e garapés, na concha da sua mão. E diz a Bíblia que Deus mede a eternidade toda com 2 palmos do seu punho, e Ele pesa todos os montes e montanhas deste planeta na sua balança de precisão. E antes que o dia clareie, Ele chama todas as estrelas do céu, uma por uma, pelo seu nome. Será que esse Deus tão grande não poderia ter uma noção do que caberia dentro da arca e do que não caberia? É por isso que Deus falou: Noé, deixa que eu traga os animais, não precisa tu te preocupar. Eu falei para os 2 matemáticos: se o cidadão desenhou que os animais vieram para a arca no tamanho adulto, faça o cálculo: em vez de animais adultos, filhotes de animais, animais recém-nascidos. Se Deus trouxe para a arca filhotes de animais, aí os 2 matemáticos pararam e falaram: calma aí um pouco, essa ideia nós não tínhamos pensado. Filhote de animais, em vez do animal adulto, o filhote. Faça o cálculo e vê se caberia ou não. No outro dia os 2 vieram muito alegres, dizendo: olha, se fosse filhote bem apertadinho caberia, filhote, adulto não. Então Deus não erra, Deus nunca errou e Deus nunca vai errar. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o número do pé que tu calça, Deus sabe a cor da fronha de travesseiro que tu deita a tua cabeça, Deus sonda tudo da tua vida, e antes que tu abra a tua boca para falar palavra alguma, Deus já sabe o que tu precisa, e
desde antes da fundação do mundo, Ele já havia te escolhido quando tu estava no ventre da tua mãe. Tu não está aqui por um acaso. Deus não errou na sua escolha. Deus sabe todas as coisas. Outra coisa a ser analisada: se os mestres em navegação dizem o seguinte: se esta arca recebesse essa quantia de animais, esta embarcação precisaria de 2 grandes motores. E Deus falou para Noé: eu quero que tu coloque uma janela na parte superior em cima, e tu acabe com ela lá em cima, deixe só essa janela na parte superior, e uma porta na parte lateral da arca. Serão as 2 vias de acesso. Aí então eu entendo a grandeza de Deus, porque diz a Bíblia no capítulo 7, versículo de número 16, que no momento em que Noé entrou para dentro da arca, ele e toda a sua família, veio Deus e fechou a porta da arca pelo lado de fora. Aí eu tenho mente para pensar, eu tenho mente para crer que a mesma mão que fechou a arca pelo lado de fora foi a mesma mão que foi para debaixo da arca e sustentou ela sobre a face das águas, porque Deus não deixa nada por metade. A obra que Deus começa, Ele faz questão de ir até o fim. Ele não deixa nada inacabado. E Deus ainda tem um cuidado todo especial, porque Ele fala para Noé: Noé, coloca uma janela na parte superior. E se você ler os pormenores deste acontecimento, diz a Bíblia que 40 dias, 40 noites choveu sobre a terra sem parar. Diz a Bíblia que 150 dias levou para as águas prevalecer sobre todos os montes do planeta, e levou outros 150 dias para as águas começar a minguar e começarem a baixar. E diz a Bíblia que levou outros 7 dias até que Noé tivesse a experiência com a pomba e com o corvo. Num total, entre uma soma de cálculo de mais para menos, Noé ficou em torno de 376 dias dentro daquela embarcação. Aí Deus pega e fala: Noé, uma janela na parte superior, porque a arca deveria ter 3 andares, e Deus falou: coloca andares baixos, segundos e terceiros. A Bíblia não diz, mas eu creio que os animais foram para o primeiro andar da arca, porque naquela época não tinha tecnologia, não tinha elevador para colocar animal no segundo andar e nem no terceiro andar. Os animais certamente ficaram no primeiro andar, e o próprio Deus falou: Noé, eu quero que tu leve ração para os animais e comida para ti e para toda a tua família. Isso aqui está escrito aqui no versículo de número 21. Deus ordenou e falou para Noé isso. Então Noé teria que levar muita ração, porque seria muitos dias dentro daquela embarcação. A ração ficou no segundo andar, o alimento para Noé, para os animais e para toda a sua família. No terceiro andar da arca ficou Noé e toda a sua família, porque lá tinha uma janela. Noé, quando entrou para dentro da embarcação, certamente na primeira semana ele deve ter sido questionado pela sua família, se Deus haveria de cumprir ou não com a sua promessa. Noé não tinha para onde correr, ele não podia correr para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. A única coisa que ele podia fazer era abrir uma janela que estava em cima da cabeça dele. Quando ele abria aquela janela, ele via o céu aberto, e ele poderia entender que Deus estava no céu e que Deus era poderoso para cumprir com todas as suas promessas. Eu tenho um DVD meu que está lá fora, que fala assim, ó, o tema dele: milagre de porta fechada. E eu provo usando a Bíblia que a nossa oração, quando nós dobramos o joelho e dizemos para Deus: Deus abre as portas, não é uma oração correta, porque Deus não precisa de porta aberta para operar milagre. Por sinal, Deus gosta quando o diabo fecha tudo que é porta, porque no momento que o diabo fecha tudo que é porta, aí é que Deus vem e opera um milagre de porta fechada. A nossa oração às vezes ela é um pouco equivocada, e nós temos que trocar alguns conceitos que nós temos. Se o diabo fechou tudo que é porta para você, em vez de murmurar, abre a tua boca e dá glória a Deus, porque Deus gosta de te ver no aperto, Deus gosta de te ver num beco sem saída. E se o diabo fechou tudo que é porta para você, tu serve a um Deus que opera milagres, é de porta fechada.
fechada e pronto. 3 meninos são lançados para dentro de uma fornalha de fogo ardente, e o rei de Babilônia manda fechar a porta da fornalha, e diz a Bíblia que a força do fogo foi esquentada quantas vezes mais? 7. Como você sabe que foi 7 vezes? Se não tinha termômetro naquela época, existia uma espécie de madeira conhecida em Babilônia como sândalo. Diga comigo, sândalo. Esta madeira jogada no fogo, ela aumentava a força do fogo em 7 vezes mais. Nabucodonosor quis dizer: eu vou jogar essa madeira no fogo, e eu quero ver qual é que é o Deus que vai livrar vocês da palma da minha mão. Quem jogou os meninos morreram queimados, mas quando Nabucodonosor vem pela parte de entrada da fornalha, por uma janelinha, ele espia, e ele não vê 3 lá dentro, ele vê 4, estão passeando de um lado para o outro, e quando os meninos saem de dentro do fogo, nenhum fio de cabelo da cabeça deles se queimou, porque Deus entrou lá e operou um milagre de porta fechada. Daniel foi lançado na cova dos leões, e a porta da cova dos leões se fechou, sim ou não? Daniel foi devorado pelos leões? Não. Ele dormiu, o sono dele estava tão pesado que o rei teve que gritar ao clarear do dia 2 vezes na porta de entrada da cova. E os árabes descobriram agora há 4 anos atrás que o pelo da juba do leão contém uma fibra que tira o estresse. Sabe quanto é que está sendo vendido um travesseiro na Arábia Saudita feito de pelo de juba de leão, que segundo eles a pelo da juba do leão contém uma fibra que tira o estresse, por $1.300. Daniel já sabia disso há muito tempo. O rei perdeu o sono, mas ele dormiu a noite toda, porque Deus entrou lá e operou um milagre de porta fechada. Se o diabo fechar tudo que é porta para você, lembra, Deus terá uma janela aberta sobre a tua cabeça, e você pode confiar que Deus é poderoso para cumprir com todas as suas promessas. Lá estava Noé, toda a sua família lhe acompanhando, ele dentro da embarcação, a janela na parte superior aberta. Aí então eu entendo que Deus, o Senhor, queria dar uma lição para Noé, e uma lição para todos nós que estamos aqui nesta noite. A única porta de salvação para Noé, para a sua família e para aqueles que tiveram a oportunidade de se arrepender, era aquela arca. Só que Deus estabeleceu uma regra: eu quero 3 andar dentro desta arca. Hoje não existe mais arca, porque hoje o plano estabelecido por Deus é dele com a sua igreja. Só que lá na arca tinha 3 andares, e hoje, nos dias que nós vivemos, também dentro da igreja tem 3 andares. Aqui tem o primeiro andar, o segundo andar, e tem o terceiro andar. Eu batizei os 3 andares da arca: o primeiro andar como o reino animal, o segundo andar como o reino vegetal, porque lá estava a ração, lá estavam os recursos para a alimentação dos animais e de Noé, e o terceiro andar da arca eu batizei como o reino espiritual. Vamos ver se vocês são bons ouvintes e guardadores da palavra de Deus. No primeiro andar da arca estava o reino, no primeiro andar da arca estava o reino animal, no segundo andar da arca estava o reino, e no terceiro andar da arca, onde a janela estava aberta, estava o reino espiritual. A minha missão nesta noite é provar para vocês que tem muitas pessoas hoje vivendo dentro desta arca chamada igreja, que em vez de estar no terceiro andar da arca, estão vivendo no primeiro andar da arca. Infelizmente, eu tenho uma missão nesta noite: sair daqui transportando a muitos do primeiro andar para o terceiro andar, aonde as janelas do céu estão abertas, onde Deus cumpre com as suas promessas, aonde Deus ministra as suas bênçãos. Por quê? Porque no primeiro andar da arca estava o reino animal. Paulo, ele contendeu com os romanos e chamou a igreja de Roma de irracionais, e o próprio Paulo disse: eu quero rogar diante de Deus que vocês venham oferecer um culto a Deus, e esse culto tem que ser de forma racional. E ele chama os romanos no capítulo 2 do seu livro de irracionais, porque às vezes, irmãos, vocês sabiam que é mais fácil os animais obedecerem
obedecerem a Deus sendo irracionais, do que nós que somos racionais obedecer ao Criador. Por exemplo, os corvos eram animais imundos, não tinham serventia para nada. Aí vem Deus, convoca os corvos e diz: eu quero que vocês cuidem do profeta Elias, levem pão e carne todos os dias, de manhã e à tarde. Os corvos não faltam escala, eles vão todos os dias de manhã e vão à tarde. Quantas vezes o pastor Salmo já pediu para o obreiro: vai atender culto em tal lugar, e o obreiro diz: eu vou, e acaba não indo. Tem tantas pessoas que acabam até perdendo para os corvos de Elias. O jumento, animal de carga rejeitado pelos judeus, vem Deus e escolhe o filho da jumenta, para que o filho dele, Jesus, monte em cima. E Jesus monta em cima daquele jumentinho que nunca fora montado antes, e o jumento fica quietinho, entra dentro de Jerusalém, e o povo dá glórias a Deus nas alturas, e o animal não dá um pinote, ele fica quieto, porque às vezes parece que neste mundo dos racionais é tão difícil nós obedecer a Deus. Parece que tudo que é proibido é gostoso. Jair Pires cantava nas nossas Assembleias de Deus: o pecado não dói. E as academias teológicas discutiam: será que o pecado dói? Ou o pecado não dói? O pecado faz bem ou o pecado faz mal? E Jair Pires foi contestado. A verdade é uma, queridos: tudo que é proibido parece que é gostoso. Tudo que é proibido causa tentação. Eu tenho um colega meu que hoje tem 2 lojas lá em Rondônia, e ele tinha uma loja muito boa perto do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, dentro de um shopping. E ele trabalhou no ano de 96 para 97 ali, e ele começou a dar para trás, o crescimento parou, a frequência da loja foi paralisando, e ele chegou a uma conclusão que ele não poderia mais permanecer dentro daquele shopping. E uma noite ele foi orar, ele falou: Deus, eu tenho sido fiel a Ti com os meus dízimos, com as minhas ofertas, eu tenho Te servido, e o que eu faço agora? Estou indo à falência. Aí Deus vem, visita ele numa noite e fala o seguinte para ele: bem no túnel de entrada que dá para a tua loja, tu coloca uma placa na calçada: proibido olhar à direita, e coloca uma placa bem em frente à tua loja: proibido entrar nessa loja. Ele falou: que loucura é essa? Ele vem, acorda a esposa dele e fala: olha o que o Espírito de Deus me orientou. Colocar uma placa bem na entrada do túnel do shopping que dá para a nossa loja, uma placa apontando para o túnel dizendo: proibido olhar à direita, e uma placa de entrada da nossa loja escrito: proibido entrar nesta loja. E a esposa dele fala: olha, se Deus te orientou, faz, porque a loucura de Deus, diz a Bíblia, é mais sábia que a sabedoria dos homens. Se Deus mandou, faz. E ele no outro dia acordou cedo, foi lá e colocou bem na calçada, na entrada para o túnel da loja dele: proibido olhar à direita. Irmãos, quem vinha caminhando e olhava: proibido olhar à direita. Que tentação, não é verdade? Por que é proibido? As pessoas viravam para olhar, e quando olhavam, uma outra placa lá no fundo: proibido entrar nesta loja. Por que é proibido entrar lá? Eu vou lá ver o porquê que é proibido. As pessoas iam lá e falavam: por que é proibido entrar aqui? Aí então ele passava a dizer: era proibido olhar à direita e proibido entrar. Já que tu entrou, eu estou com umas promoções aqui, eu gostaria de te mostrar. Ele saiu da falência, hoje tem 2 grandes lojas lá em Porto Velho, é um homem bem sucedido, porque parece que para nós é mais fácil desobedecer do que obedecer. Deus fala para o irmão Adão, para a irmã Eva: de todas as árvores que tem no jardim, tu come delas todas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus se afasta. Onde é que a irmã Eva e o irmão Adão vão tocar? Justamente onde Deus falou que não era para tocar. Deus fala para o irmão Jonas: eu quero que vocês vá até a grande cidade de Nínive profetizar. Jonas diz: tudo bem, estou indo para lá. Deus se afasta, ele entra numa embarcação e vai para Tarsis. E como eu amo Deus, e aí
eu trago à luz para vocês o mundo dos racionais e dos irracionais, é porque Deus mostra para nós que nós temos uma capacidade bem maior em desobedecer. Imagine comigo, Jonas dentro de uma embarcação fugindo de Deus, e o grande peixe debaixo da embarcação obedecendo a Deus. Aonde vai a embarcação, vai o peixe atrás, o peixe debaixo da embarcação, porque a hora que a turma levantasse Jonas para jogar no mar, o peixe teria que estar aberto, com a boca aberta, no lugar certo, no lugar exato, no momento correto. Lá teria que estar o peixe. Eu abri uma obra missionária no arquipélago de Galápagos, fica a 1.300 quilômetros de Quito, capital do Equador, para dentro do Oceano Pacífico. Lá está a estação científica de Charles Darwin. De lá saiu a doutrina da evolução para o mundo todo. Os cientistas visitam o arquipélago pelo menos 3 vezes por ano. Na estação científica de Charles Darwin, os homens mais poderosos da Terra foram lá, porque eles acreditam que um homem, ele foi formado pela origem das espécies. Segundo a teoria de Charles Darwin, o homem poderia ter vindo do macaco. Eu fiz uma conferência no país do Equador, alguns anos atrás, e eu descobri que nesta ilha não tinha uma igreja evangélica. Só uma das ilhas do arquipélago tinha 23 mil habitantes, a ilha de Santa Cruz, onde está a estação científica de Darwin. Eu convidei o presidente da Assembleia de Deus do país do Equador, pastor Milton Armijos, para nós abrir a primeira igreja do cristianismo no arquipélago de Galápagos, bem no ninho do diabo, onde está a estação científica de Darwin. Ele falou que não fazia missões, porque a ilha é flutuante, 40 países visitam a ilha por ano, mas ninguém permanece na ilha, só os trabalhadores. Tem a ilha Floriana, que tem 13 mil habitantes, a ilha São Cristóvão, que tem 10 mil habitantes, mas eles por mim deixam essas ilhas para lá. E eu aluguei 1 hora de programa de televisão e fui pregar e desafiar o povo. Vamos fazer missões em Galápagos, vamos entrar em Galápagos. E um dia que eu termino de pregar pelo meio de comunicação, pela televisão no país do Equador, num culto como esse, entra uma irmã pela porta da igreja e me procurando e pergunta: cadê o pastor Sandro Fontoura? E alguém mostra eu para ela, ela vai lá conversar comigo e fala: pastor, ouvi o seu desafio pela televisão, e se não tem ninguém para lhe ajudar, eu quero lhe falar um negócio. A minha filha está desviada, mora há 2 anos lá na ilha de Santa Cruz, no arquipélago de Galápagos, e todos os dias eu ligo para ela porque ela precisa voltar para Jesus. Quando eu ouvi o senhor ontem pregar pela televisão, eu liguei para ela lá no meio do Oceano Pacífico, 1.300 quilômetros de Quito, para dentro do mar, e falei para ela que tem um doido do Brasil querendo fazer missões no arquipélago, e ele está nos desafiando. Quando eu estou falando com a minha filha, ela fala: mãe, de tanto a senhora pedir para mim me voltar para Jesus, eu quero lhe falar algo muito importante. Essa semana eu tive um sonho. Eu sonhei que o avião descia na ilha de Baltra, e quando a porta do avião se abriu, eu fui ver quem que descia. Estava descendo um missionário solteiro, com uma roupa branca, uma Bíblia branca debaixo do braço. Eu perguntei: o que tu veio fazer na ilha? Ele respondeu para mim: eu vim expulsar os demônios da ilha e vim abrir a igreja de Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer, mãe, vá procurar esse homem e diga para ele, se ele quiser mandar um missionário para a ilha, o missionário tem casa para morar e não precisa se preocupar com o aluguel, pode mandar. Eu encontrei um missionário solteiro que foi do estado do Pará fazer missões em Lima, no Peru, e de Lima, no Peru, foi trabalhar nas montanhas equatorianas, nas bocas de vulcões. Um missionário ousado e corajoso. Abracei esse missionário e falei: ora a Deus, porque eu vou te mandar para o arquipélago de Galápagos. Em 3 meses nós estávamos entrando na ilha. Agora imagine a loucura de Deus, irmãos. Charles Darwin, pela sua teoria, ele alega que o homem poderia ter vindo do macaco, e Deus é tão poderoso que Deus não deixa o macaco dar uma palavra em inglês, em francês, em italiano, em sueco, em alemão, porque se o macaco desse uma palavra só em qualquer idioma da terra, a teoria de Darwin teria a sua afirmação correta. Aí Deus fecha a boca do macaco, abre o bico do papagaio, o papagaio fala tudo, o macaco não fala nada, porque a soberania de Deus é coisa maravilhosa. Nós colocamos lá
o missionário, e com 1 ano da igreja lá, eu vou lá visitar a obra missionária. Quando eu chego na ilha de Baltra, desço lá, atravesso para o outro lado do Oceano Pacífico, do mar, do canal que corta a ilha de Baltra para a ilha de Santa Cruz, eu encontro 76 pessoas que aceitaram a Jesus, que desceram as águas do batismo no Oceano Pacífico, que estavam lá dando glória a Deus e aleluia, e adorando o nome do Senhor. Eu já estou indo agora no mês de maio para o 7º aniversário da igreja lá no arquipélago de Galápagos. Nós temos quase 200 crentes no arquipélago. O advogado da ilha se converteu, o vice-prefeito da ilha se converteu, e a teoria de Charles Darwin está sendo enfraquecida. Os cientistas vão para a ilha, vai os turistas do mundo todo para a ilha. Quando chego lá, eles encontram com um missionário pregando. Quem vai prostituir na ilha encontra Jesus e volta para o seu país com Jesus dentro do seu coração, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele faz coisas gloriosas, e nós temos que entender o trabalhar de Deus. Se você não sabia, fique sabendo. Os cientistas descobriram que o único animal que poderia ter ficado com Jonas 3 dias no seu ventre e não poderia ter problema algum quanto a isso, seria o tubarão-baleia. Sabe onde é que o tubarão-baleia se procria? No arquipélago de Galápagos. Quando Jonas lá no Mediterrâneo pensou em desobedecer a Deus, Deus aqui no arquipélago de Galápagos falou para o tubarão-baleia: pode se deslocar para lá, porque daqui a uns meses vai ter um desobediente lá. Eu quero que tu esteja debaixo da embarcação para tu engolir ele, tá bom? Até que ele se arrependa para fazer a minha boa obra. Parece que às vezes no mundo dos irracionais eles se dão melhor do que nós que estamos aqui nesta noite. No primeiro andar da arca estava o reino animal. Eu quero provar para vocês, como tem alguns que estão me ouvindo aqui nesta noite, que em vez de viver no 3º andar da arca, estão vivendo no 1º andar da arca. Existe uma lei dentro do reino animal, e eu acho que você vai se identificar com esta lei. Qual é a lei do reino animal? Qual é a lei da selva, para você se identificar se você está no 1º andar da arca ou não está? Existe uma lei dentro do reino animal: o maior engole o menor. Isso é a lei da selva, sim ou não? É a lei do reino animal. O maior engole o... Isso é a lei da selva. Isso é a lei dentro do reino animal. Dentro do reino espiritual tudo é o contrário. Dentro do reino espiritual, quem se acha grande fica pequeno, quem se acha pequeno fica grande. Isso é reino espiritual. Jesus, dando uma lição aos seus discípulos, ele pega uma toalha, vai lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele está lavando os pés dos discípulos, ele fala o seguinte: no reino do meu Pai tudo é diferente. Quem quiser ser maior lá em cima tem que ser o menor aqui embaixo. Quem quiser ser útil dentro da casa do meu Pai tem que estar pronto para servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em troca de toda a raça humana. Eu estou aqui para dar o exemplo, porque lá no reino do meu Pai o menor aqui embaixo é o maior lá em cima. Os discípulos questionaram, disseram: mas quem vai ser o maior no teu reino? Jesus deu essa lição para deixar de exemplo. Meus irmãos, Deus, o Senhor, sempre vai nos dar boas lições. Se você se sentir que você está grande demais, pode ter certeza de uma coisa: Deus não poderá contar contigo para um grande avivamento que Ele tem para promover através desse ministério, através desta igreja. E tem pessoas, irmãos, que tem uma dificuldade muito grande, porque Deus melhorou a sua casa, melhorou o seu carro, deu alguma condição de vida melhor. Ele acha às vezes que é até o dono da igreja, que tem poder de mudar o curso da igreja, que pertence unicamente a Deus. E nós temos que entender algo muito importante: a glória é de Deus, o poder é de Deus. Deus usa coisas simples, coisas pequenas para confundir coisas grandes, porque Deus ainda continua sendo Deus. Em nome de Jesus, quem aqui nesta noite quer subir para o 3º andar da arca? Levanta as 2 mãos lá em cima, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Assentado como você está, se você pode, dá um abraço nesta pessoa que está do teu lado e diga para ela: é o menor que Deus vai usar. 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 E pronto, é isso daí. Essa é a lei de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Eu já estou encerrando. Eu confesso para vocês que eu estou na introdução.
Vocês acreditam nisso? Acreditam? Segunda característica do reino animal. Segunda característica do reino animal: todo animal age por instinto. Diga comigo, instinto. Porque não tem discernimento. Porque não tem discernimento. Isso é reino animal. Tu está no quintal da tua casa, o frango está ali, tu pega uma faca, o frango não vai embora, porque ele tem instinto, mas não tem discernimento. Isso é reino animal. Ei, no reino espiritual, tu tem que ter discernimento, tu não pode agir no instinto. Já ouviu alguém falar assim, ó, o meu braço esquerdo é convertido, o direito não é? Já ouviu alguém falar? Já ouviu alguém falar, eu tenho a minha natureza, irmão, tu não me conhece não. Sabe o que é isso? É instinto, não é discernimento. No reino espiritual tu tem discernimento. Se tem alguém te jogando pedra, é porque a tua estrela está brilhando. É porque tu tem fruto na tua árvore. Se tem alguém tentando apagar o teu brilho, é porque tu está brilhando demais. E se alguém abriu a boca e falou que vai puxar o teu tapete, em vez de murmurar, abre a tua boca e dá glória a Deus. Teu pé não está em cima de tapete, o teu pé está em cima da rocha, e de lá ninguém pode te arrancar, de lá ninguém pode te tirar. Tu tem que ter discernimento. E eu encerro aqui as minhas palavras para orar por vocês. Tem um pastor amigo meu em São Paulo, pastor João, ex-matador de aluguel. Os macumbeiros do lado da casa dele começaram a jogar lixo no quintal dele. Lixo. Ele falou para a esposa dele, vou pegar 5 minutos para Jesus, vou pedir para ele, e vou quebrar os dois. A mulher preocupou, chamou as irmãs do círculo de oração, falou, o homem está furioso. Vê as irmãzinhas do círculo de oração, aquele monte de lixo no quintal do pastor João, ele um ex-caminhoneiro, o galpão lá no fundo. Uma irmã velhinha chega, pastor, não briga não, pastor, 5 minutos para Jesus vai sair caro. Ele ficou olhando e a velhinha falou, pastor, lixo dá dinheiro, é só reciclar, osso para um lado, vidro para o outro, papelão para outro, garrafa PET para outro, pronto. Tem dinheiro no seu quintal e o senhor não sabe. Ele falou, é verdade, eu vou reciclar. Ele ficou 8 meses reciclando, aproveitou o galpão que não tinha mais caminhão, começou a acumular lá papelão, vidro, osso, tudo. Em 8 meses encostou um caminhão e começou a sair fardo de papelão, caixas de vidro, de osso, de tudo. Os dois macumbeiros do outro lado olhando o movimento. O caminhoneiro vem, leva todo o lixo reciclado, fala, pastor, deu 1.800 e poucos real dessa vez, a outra vez vamos melhorar. Ele pega o dinheiro, vira para os macumbeiros e começa a contar. E fala para eles, o mal que vocês intentam contra a minha vida, o Deus do céu está transformando em bênção. Eles não se contentam, vão para o encontro de macumbeiros na capital paulista e pede para o líder da sessão colocar o nome do pastor João na boca de um sapo. Em 7 dias querem ver ele morto. Quando o líder dos macumbeiros da capital olha o nome do pastor João e da esposa dele, fala, olha, esse aqui nós não podemos contra ele não, maior é aquele que está nele do que aquele que está conosco, não tem como lutar. O casal sai, volta lá na casa do pastor João, bate na porta de noite e fala para ele, olha, existe um adágio aqui no mundo, quando tu não pode contra o teu inimigo, se une a ele. Vamos quebrar o congal que tem aí dentro da nossa casa e vamos abrir uma congregação da Assembleia de Deus, porque maior é aquele que está na tua vida. Receba nesta noite discernimento e seja cheio do Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus e nós vamos orar ao Senhor agora. Enquanto você fica de pé para relaxar, posso soltar outra aqui do reino animal? Posso? Só mais outra. No reino animal, todo animal marca território. Diga comigo, marca território. Se você sair agora daqui e o cachorro urinou na roda do teu carro, ele não quer enferrujar a roda do teu carro, ele quer marcar o território. Isso é reino. O leão, ele urina aqui na selva, vem um outro leão, quando ele sente o odor da urina de um outro leão, ele não passa daqui para lá, porque o território está. Isso é reino. Vocês não conhecem uma meia dúzia de crentes que se assentam numa cadeira e falam assim, ó, se o pastor Salmo me tirar daqui, essa cadeira aqui é minha, amigo.
Quando essa obra começou, eu investi pesado. Não vai, se mexer com qualquer membro da minha família, vai ter confusão. Tem gente que fica brigando por cadeira. Esquece o que o John Wesley falou: o meu campo é o mundo. Amigo, o que Deus tem contigo vai além dessa cadeira. Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da tua vida. Eu aprendi uma lição e eu reparto com vocês para nós orar. Quando Isaac cavou aqueles poços e as águas brotavam, Abimeleque incomodou Abraão, incomodou Isaac. Isaac desceu das montanhas de Gerar, foi para o vale. Ele abriu um poço, águas brotaram. Vinha os soldados de Abimeleque e falavam: esse poço aqui é nosso, está no nosso território, vai embora. Ia para mais longe, cavava, águas brotavam. Vinha os soldados de Abimeleque: esse lugar também é nosso, vai embora. Foi 3 vezes, abriu de novo, brotou água viva. Eu questionei com Deus e falei: Deus, por que esse homem não brigou pelos poços, sendo que ele cavou, as águas vivas estavam brotando, porque era trabalho dele? Aí Deus falou ao meu coração: Abraão tinha cavado aqueles poços, os filisteus entulharam, Isaac desentulhou e cavou mais um pouco, as águas brotaram. Só que tem um porém: Isaac não era brigador, o brigador era Jacó. Brigador e malandro, porque Jacó não fez nada, ele só chegou e colocou o nome, Poço de Jacó. Era malandro, só colocou o nome, não cavou, não brigou, não fez nada. E o Espírito de Deus falou assim para mim: sabe por que Isaac não brigou pelos poços? Eu falei: por que, Senhor? É porque quem tem a fonte não briga por poço. Só briga por poço é quem não tem a fonte. Porque quem tem a fonte nunca vai brigar por poço. E Deus colocou no meu coração: a fonte está dentro de ti. Para onde tu for, aonde tu cavar, vai brotar águas vivas. E acabou. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Não brigue por cadeira, meu irmão. Não brigue por poço, se você tem a fonte. Quem aqui tem a fonte? Levanta as 2 mãos lá em cima, abre a tua boca e dá glória ao nome desse Deus. Ei, vamos orar. Vamos orar, eu quero orar com vocês. Só mais uma. Eu vou fechar minha Bíblia aqui, tá bom? Porque eu estou na introdução ainda, tá bom? No reino animal, todo animal age, diga comigo, age, sem sentimento. O cachorro pega o gato e estraçalha no dente, não tem compaixão, isso aí é reino. O leão pega o antílope e rasga no dente, não sente compaixão, isso aí é reino. No reino espiritual, você tem que agir, mas você tem que ter sentimento, de preferência, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Nesta noite eu quero que tu seja cheio do Espírito Santo, eu quero que tu seja cheio da glória de Deus. Ainda com a Bíblia fechada, nós vamos orar. No reino animal, todo animal tem defesa própria, diga comigo, defesa própria. O cachorro tem o dente, o gato tem a unha. Isso é reino. No reino espiritual, tu não precisa te defender. Tu tens o guarda de Israel, que enquanto tu dorme, ele está trabalhando em teu favor. Tu pode ficar tranquilo, que a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Você sabia que há 19 anos atrás, Billy Graham teve uma revelação, que o avivamento estava saindo da América do Norte. Ele reuniu mais de 100 evangelistas numa das praças de Washington, colocou mais de 100 bandeiras e trouxe evangelistas de várias partes do mundo. Enquanto ele clamava em praça pública, um coreano saiu correndo no meio da praça, o chafariz jogando água para cima, o vento sopra na água do chafariz e molha a bandeira do Brasil. Quando a bandeira do Brasil é molhada, o coreano sai profetizando em praça pública: eu tenho me afastado desta nação, porque vocês amaram mais ao dólar, ao orgulho e à soberba, do que a presença do meu Espírito. Mas a bandeira que foi molhada pela água do chafariz, é para lá que eu estou mandando o maior avivamento de toda a história. E se esse povo não quiser abrir a boca para dar glória ao meu nome, assim como eu rejeitei a vocês, eu vou rejeitar esse povo. Enquanto vocês estão aqui dando glória a Deus, Deus está acreditando que vem um grande avivamento por aí. Quantos querem ser cheios da glória de Deus nesta noite? Abre a boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Segure a mão do teu irmão que está do teu lado, segure a mão da tua irmã que está do teu lado aí, para nós orar a Deus. Segure. Reinhard Bonnke,
O homem que está avivando o continente africano, o senhor conhece? As cruzadas dele reúne 2, 3 milhões de pessoas. Ele fez uma conferência há 3 anos atrás em Porto Rico, para que Deus mandasse um avivamento para a América do Sul. Enquanto eles estão orando, um porto-riquenho se abraça com um pastor brasileiro do estado do Rio de Janeiro que estava na conferência e profetiza para 25 mil pastores. Na nação deste homem eu tenho 1 milhão de pregadores que estão escondidos e que ainda não apareceram. Eu vou fazer os seus nomes conhecidos no planeta Terra todinho, porque eu vou usar esses 1 milhão de escondidos para evangelizar a América do Sul, a América do Norte, a Europa, a Ásia e a Oceania. Quando eu ouvi essa palavra profética, eu abri a minha boca e falei: eu faço parte destes 1 milhão. Quem mais aqui faz parte destes 1 milhão? Levanta a mão do teu irmão para cima, levanta, levanta. Se tu pode agora, fecha os teus olhos. Eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Abre a tua boca agora e dá glória ao nome desse Deus. Abre a tua boca agora e fala para o teu irmão: vamos subir para o terceiro andar da arca, vamos. No terceiro andar da arca, a janela dos céus estão abertas. No terceiro andar da arca, Deus ministra as suas promessas. No terceiro andar da arca, a glória de Deus se manifesta. Se você pode, em nome de Jesus, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Vamos orar. Ora com teu irmão, ora com a tua irmã, ora. Abre a tua boca e ora agora. Abre a tua boca e ora. O vanagasu vanagandubri bidika mantarácia. O vanagandubri bidika matakataleyandubri bidiandaraia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite cativos, presos pela tua presença e pela tua unção. Eu te peço agora, Senhor, de uma forma individual, venha passar aqui agora, faça o coração deste povo ferver com a tua glória e com teu poder. Aonde tiver um crente apaixonado pela tua presença, renova ele agora pelo teu poder e pela tua unção. Manda azeite, 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 azeite. Manda azeite em abundância. Aquele que chegou fraco, seja fortalecido agora. Aquele que chegou vazio, seja tomado pela tua glória agora. Eu acredito, meu Deus, nesse avivamento que vem por aí e que comece a soprar por aqui, meu Deus. Que esse estado seja incendiado, começando pela catedral da família. Levanta aqui uma geração de doidos e apaixonados pela tua unção. Eu acredito em milagres, eu prego milagres, eu acredito, Senhor. O vanagandubribidika mantayandubribidifai xarabacamandagandubribidi ou vanagandubribidi andarácia. Só quem está sentindo a glória de Deus, levanta bem alto a mão do teu irmão para cima e dá um brado de glória ao Senhor. Olha aqui, 2 minutos somente. Quem aqui nesta noite entendeu a linguagem do Espírito e pode dizer glória a Deus? Eu não falei sobre o segundo andar da arca. Lá estava o reino vegetal. Lá só tinha árvore que dava fruto. Para dar fruto tem que ter raiz. Que tem de crente andarilho, não para em lugar nenhum. Cria raiz. Se Deus te trouxe aqui, fica plantado aqui até dar fruto. Fica, planta tua raiz aqui. Conheça a fonte das águas de Deus e seja tomado pela unção de Deus. Eu quero fazer um convite em 2 minutos rapidamente. Quem aqui quer ser tomado pela glória de Deus? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Quem aqui quer fazer loucura em nome de Deus? Quem aqui quer? O teu limite é o pecado, irmão. O resto pode fazer qualquer coisa em nome de Deus. Só quem quer ser tomado pela glória de Deus. E nesse ano de 2014 tu quer ver o impossível acontecendo, sai correndo do teu lugar e vem aqui na frente desse altar agora. Mas não vem de boca fechada. Vem glorificando, vem exaltando, vem magnificando ao nome desse Deus. Vem exaltando ao nome do Senhor. Vem, corra rapidamente. Vamos orar em nome de Jesus. Irmão,
irmão com irmão, irmã com irmã. Se você pode, abraça em grupo de 3 rapidamente. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Abraça com teu irmão, abraça com a tua irmã em grupo de 3 rapidamente. Nós vamos orar agora e vamos pedir para Deus abrir esse céu, para Deus nos transportar para o terceiro andar da arca. E se Deus tiver que usar um doido nesta cidade, que esse doido seja você. Abre a tua boca agora, meu irmão, e dá glória ao nome desse Deus. Abre essa boca agora, meu irmão, e adore ao nome desse Jesus. Só quem está sentindo a poderosa presença de Deus, abre a tua boca e vai adorando ao nome de Deus. Que Deus levante no nosso meio uma meia dúzia de irmãos tomado pela sua glória. Vai orando, ore agora. Abre a tua boca e profetiza para o teu irmão. Convida ele para subir para o terceiro andar desta arca. Maravilhoso Deus, eterno Pai, chegamos diante da tua presença, Senhor. É nesta graça, é nesta unção, é neste poder, é debaixo desta presença gloriosa que eu te peço, alista esse exército para uma grande obra nesta terra. Meu Deus, eu te peço nesta noite, desde o menor até o maior, se é que existe isso dentro da tua casa, renova o teu povo, enche o teu povo com a tua unção, enche o teu povo com a tua glória. Quem vem para ser cheio, que seja cheio. Batiza com o Espírito Santo nesta noite, renova crentes nesta noite. Seja renovado agora.